A primeira palavra da cruz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Imagine alguém sendo injustamente agredido na rua. A polícia chega e os agressores fogem. O policial pergunta àquele que está ferido: você não parece bem, mas deseja que eu vá atrás desses criminosos? Surpreendentemente, o homem responde: mesmo que eu estivesse bem, não vá atrás deles agora. Eles não sabem o que estavam fazendo. É difícil imaginar alguém pedindo por misericórdia pelos próprios agressores no momento da sua dor. Mas foi exatamente isso que Jesus fez. Mesmo sendo crucificado, humilhado e rejeitado, ele não pediu vingança, pediu perdão. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Observe a intercessão de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Houve um tempo em que o ser humano e Deus viviam perfeitamente bem, em plena comunhão. Mas por causa do pecado, nós nos escondemos do nosso Senhor, nós nos afastamos do Criador. Contudo, aprouve a Deus em seu eterno propósito escolher e ordenar que Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para que este fosse mediador entre Deus e o homem. Meus irmãos, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, um homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Por isso ele pode clamar: Pai, perdoa-lhes. Deste modo, não existe pecado tão grande que Cristo não possa rogar por nós. Talvez você, ao olhar para você mesmo na sua vida, neste momento, e perceber o quanto os seus pecados têm afastado você de Deus. Talvez você olhe para os seus pecados neste momento e sinta-se indigno de se achegar a Deus. Mas eu quero te dizer que não existe pecado tão grande de um arrependido que não possa ser perdoado por Jesus. Você já parou para pensar se Cristo perdoasse apenas os pecados que nós pedimos perdão? Já parou para pensar como ficariam os pecados ocultos ou os pecados da ignorância? Se o nosso arrependimento fosse determinante e indispensável para alcançarmos o perdão de Deus, certamente estaríamos perdidos. Mas podemos ouvir da cruz o brado dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem. Mesmo após ter sido avisados por Pilatos que Cristo era inocente, conscientemente o povo preferiu libertar Barrabás, crucificando um homem sem pecados, condenando por testemunhos falsos, por um julgamento manipulado. Contudo, de fato, como disse Jesus, eles não sabiam o que estavam fazendo. E sem ter conhecimento, por descrença, eles estavam matando o Senhor Jesus. Ele de fato é o Filho de Deus, Ele é o Messias, o Deus encarnado, aquele que veio trazer salvação e libertação para o seu povo. Mas a cegueira espiritual e profunda daqueles homens não elimina a sua culpa, antes escancara ainda mais a miséria humana. Por isso Jesus disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Mesmo diante de tamanha injustiça, mesmo diante da insanidade do povo, mesmo diante da crueldade do sofrimento que a crucificação trouxe a Jesus, Ele nos presenteia com o seu maravilhoso exemplo. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O exemplo de Cristo também nos chama ao perdão. O perdão é certamente uma das máximas do cristianismo, é uma das verdades pregadas e anunciadas, proclamadas pelos evangélicos à luz das Escrituras. Mas a pergunta é: como anda a prática do perdão de pecados, o perdão que você pode conceder a outros que fizeram algo errado contra você? Você tem apontado o caminho, mas seguido em outra direção? Cristo, com suas palavras, nos mostrou a importância do perdão.
Devemos perdoar até 70 vezes 7. Devemos amar os inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Cristo, na cruz, deu o seu exemplo e nos capacitou para o perdão de pecados. Pai, perdoa-lhes. Cristo deu o exemplo de perdão, ele colocou o seu discurso em prática. Ele tinha todos os motivos plausíveis para condenar aquelas pessoas, mas ao contrário, ele decidiu perdoá-los. O perdão de Cristo aqui é bom em compreender. Não se trata de uma absolvição plena de pecados, senão todos eles seriam salvos. Trata-se de um abrandamento da pena. É como se Jesus estivesse pedindo a Deus para que não os castigasse imediatamente, mas aguardasse para que eles compreendessem o que fizeram e buscassem arrependimento. Segundo o livro de Atos, muitos daqueles que estavam presentes se arrependeram. Muitos daqueles sacerdotes que armaram contra Jesus também se arrependeram. Assim, meus irmãos, lamentavelmente, muitos exigem uma humilhação de outro para lhes perdoar. Contudo, quando olhamos para a pessoa de Cristo, o que vemos é um coração disposto a perdoar. Pai, perdoa-lhes. Assim, não deixe se dominar pela culpa e o peso do seu pecado. Lembre-se que não existe pecado tão grande que Cristo não possa perdoar, que Cristo não possa te redimir. Deus adia ainda hoje o seu juízo para que você se arrependa dos seus pecados. Por isso, arrependa-se. O arrependimento é para agora mesmo. Perdoe, sempre que possível. Escolha o perdão. Mesmo que no seu pensamento a pessoa não merece, você também não merecia. E ainda assim, Cristo lhe perdoou. A primeira palavra da cruz mostra a grandiosidade da intercessão de Cristo e o supremo exemplo de seu perdão.